Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, é impressionante nós vermos que depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, iam a todos os povos e nações proclamar a verdade de que Cristo morreu, mas ressuscitou. Aquele que estava pendendo na cruz venceu a morte, o pecado e o demônio, venceu todos os seus inimigos, venceu por cada um de nós. E na primeira leitura nós vemos justamente o apóstolo São Pedro, o primeiro Papa, fazendo diversos sinais e maravilhas perante o povo, ao ponto de que as pessoas corriam para que pudessem ao menos passarem pela sombra de São Pedro. E neste tempo difícil, em que nosso querido Papa Francisco faleceu, nos deixou e foi para a morada do Pai, vale a pena ressaltar que a Igreja, desde o seu nascimento, esteve sempre alicerçada na figura de Pedro. Pedro é o sinal visível da nossa unidade. Foi a ele que foi entregue as chaves da Igreja. Foi nele que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. E é interessante, caríssimos, porque Pedro fazia muitos sinais e milagres. E é importante a gente ressaltar que todo sinal, todo milagre, toda a graça que Deus faz na nossa vida é para que seja suscitada a fé. Deus não faz milagres à toa, como se fosse de forma arbitrária. Deus, ele age na nossa história, continua agindo na nossa vida, mas para que possamos crer no seu poder, crer na sua bondade, crer que ele caminha conosco. Deus está sempre conosco e ele vai manifestando isso na nossa história mediante a sua ação salvífica, mediante justamente aquela que é a sua ação miraculosa. Mas a ação milagrosa de Deus, a ação extraordinária de Deus que quer suscitar a fé, tem como origem justamente a sua misericórdia. E no Salmo hoje nós temos esse refrão belíssimo, onde o salmista clama e diz: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É interessante talvez a gente meditarmos nesta palavra, eterno, sobre a eternidade. A eternidade, caríssimos irmãos e irmãs, ela é significada por duas coisas. A primeira é a atemporalidade, isto é, aquilo que é eterno está fora do tempo. Aquilo que é eterno não está alicerçado ao passado, ao presente, ao futuro, está além. Mas o mais interessante e importante quando nós falamos da eternidade é justamente lembrarmos que é eterno aquilo que não tem princípio e não tem fim. Aquilo que sempre foi e sempre será. Isso é o eterno. E o salmista nos fala de forma bem clara: eterna é a misericórdia do Senhor. Isto é, a misericórdia do Senhor sempre existiu e sempre existirá. E por isso, um dos grandes sentimentos que deveríamos sair hoje da nossa paróquia, desta igreja, da casa de Deus, é justamente o sentimento de esperança. Porque a misericórdia do Senhor não findará, não acabará. Nós podemos sempre recorrer à misericórdia de Cristo, sempre recorrer à misericórdia de Jesus, porque a sua misericórdia é eterna. Não existe pecado ou situação que fuja à misericórdia de Deus. Não existe situação tão ruim que a misericórdia de Deus não possa alcançar, porque a misericórdia de Deus é eterna. Então, que hoje, neste dia em que nós celebramos em toda a igreja o Domingo da Misericórdia, o dia justamente em que nós manifestamos a nossa fé na misericórdia, que nós possamos sair esperançosos, felizes, que Ele não nos deixou nem deixará. E talvez para que a fé pudesse ser mais alimentada, para que a nossa fé pudesse estar mais alicerçada neste grande mistério da misericórdia do Senhor, manifestada na sua cruz e na sua ressurreição, Deus, em sua bondade, nos concedeu esse episódio do Evangelho, que é justamente o episódio de São Tomé incrédulo. São Gregório Magno, um grande papa da Igreja, ali do século VI, ele fala que esse episódio não foi narrado e não aconteceu por acaso.
Ele conta que São Tomé vacilou na fé para que nós que não vemos o Cristo pudéssemos crer. E é interessantíssimo a narração desse evangelho, quando São Tomé ele pega e fala: não acreditarei se eu não ver o Senhor. Mesmo os outros irmãos apóstolos tendo falado: ele vive, ele reina, ele apareceu, São Tomé não quis acreditar. E Cristo então aparece a Tomé e fala: não seja incrédulo, mas fiel. Bem-aventurado aqueles que creram sem terem visto. Meus irmãos e minhas irmãs, bem-aventurados sois vós, quando, mesmo não vendo Jesus Cristo em carne e osso, nós acreditamos que Ele está justamente presente na Eucaristia, presente na sua ação da igreja, presente quando nós rezamos e falamos com Ele. Bem-aventurados sois vós, quando mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo quando as coisas parecem estar enganadas, a gente se alicerçar a Cristo. Cristo é nossa esperança, mas a nossa esperança ela é alimentada pela fé. Não adianta nós falarmos assim: eu espero no céu, mas eu não creio no céu. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. E a fé é justamente aquela virtude onde nós acreditamos mesmo sem ter visto. E é interessante, e assim encerro a homilia, que São Tomé, aquele que era justamente o apóstolo incrédulo, ele afirma uma das verdades mais importantes da nossa fé. Isto porque, quando Cristo aparece para Tomé, ele mostra as suas chagas e seu lado, isto é, ele mostra a sua humanidade que foi ferida por causa do pecado, mas que ressuscitou gloriosa. E São Tomé, ao ver a humanidade de Cristo, ele proclama pela fé aquilo que os olhos corporais não conseguem ver, mas os olhos da fé sim. Olhando o Cristo ressuscitado na sua humanidade, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Olhando para um homem, ele declara que aquele homem não é só um homem, mas é Deus feito homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso São Gregório fala que justamente isso aconteceu. Para olharmos o Cristo, para participarmos dos mistérios de Cristo, a gente nunca se esqueça: não é um homem qualquer, não é somente um profeta, não é um homem que fez coisas boas aqui na terra. Ele é o próprio Filho de Deus, o Deus que se fez homem para a nossa salvação. Que Nossa Senhora nos ajude e proteja, que possamos ter fé na misericórdia desse Deus maravilhoso que vem ao nosso encontro, que faz sim milagres, que faz sim prodígios, mas para que a nossa fé se fortaleça e assim um dia nós possamos estar com Ele no céu.